Acho que é a Joyce. Vou começar agora aqui, tá? Boa noite, tudo bem, Uriele? Boa noite para quem está chegando. Ana Beatriz, a Aniele já está aqui, presente. Lili, tudo bom? JS, tudo bem, Lili? Amanhã é sua live, hein? Deixa eu aceitar a Aniele. Olá, Boa noite! boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Então E tá por bom, tudo aí? jóia também. Eu também, a Lili está perguntando aqui como que eu tô. Eu tô bem, Lili, graças a Deus. Gente, já Oi, aproveitando Lili. aqui, logo de início, amanhã tem uma live super bacana, tá? A Lili, a Cláudia Rossi, e tem mais uma que eu não lembro o nome agora, desculpa, mas lá pelo YouTube do canal da Atividade, uma super live, não Uau! pode perder também. Vai ser muito bacana. Uau! Então, quem está aqui, quem vai assistir a nossa live, já reserva aí um tempinho amanhã para essa live aí. Se eu não me engano, vai ser amanhã às 19 horas. Tá? Mas amanhã eu vou lançar até o folder aqui no grupo. Ah, Lili, Lili, como que você obrigada. está, Nelly? Tudo em ordem? Tudo em ordem. Eu falo que à noite, quando era assim, umas 7 horas, 7h30, parece que eu entrei em um grande congresso e tem assim as salas e eu tenho que definir que palestra eu vou participar e eu não consigo definir, porque eu tenho a sensação de que onde eu estiver participando tem alguma coisa melhor acontecendo ou não. É verdade. É Nossa, verdade. dá um desespero. É muita coisa boa acontecendo, pelo amor de Deus. Acho que nessa pandemia, de tanta live boa, de tanta construção boa, uma pessoa, alguém já fez aí uma pós-graduação em ergonomia, de tanta coisa boa que está surgindo. Muito bom. Isso é bom, né? Eu acho que. Só falar uma boa noite. Boa noite, Dani. É Dani Lascence, tudo Boa bem? noite, Dani. Algumas pessoas falam, Boa eu noite, abro a Karina. geladeira, tem uma Nossa, live. A Karine a também está aqui, Karine, é Rodrigo, legal. Lília, oi. A Karine foi Bacana. a pessoa que iniciou bastante essa questão das lives, acho que lá no começo da pandemia, ela fez um monte de live, um monte de live Foi, bacana, com foi. bastante conteúdo. Foi isso mesmo. O que eu acho bacana das lives, eu pelo menos estou gostando bastante de fazer, uma que eu aprendo muito, né, com as pessoas que eu estou convidando, chamando aqui na discussão. É o intuito do canal da Ergonomia trazer informação, trazer conhecimento de qualidade para o pessoal que gosta de ergonomia. Então, para mim, as lives estão sendo assim muito bacana. E um negócio que eu acho bacana também é poder levar esse conteúdo de qualidade para as outras pessoas de uma maneira gratuita, né? Então, assim, o que mais a gente pode ter, né, ou doar, que é o conhecimento que a gente tem, né? E, assim, de uma maneira positiva, de uma maneira espontânea, que nem eu estou chamando as pessoas aqui, vamos lá, vamos bater um papo, que nem você aceitou hoje, já agradeço, né? Mas aceitou o Imagina. bate-papo, assim, de uma maneira a trazer o seu conhecimento, a expor o seu conhecimento, a levar esse conhecimento para mais pessoas e, principalmente, que eu acho, fazer disso a ergonomia crescer. Né? Cresci. Porque mais pessoas estão conhecendo, mais pessoas estão sabendo mais sobre a ergonomia, com certeza o nosso meio de trabalho, o nosso meio de sustento eleva o nível e todo Eleva mundo sai nível. ganhando. Né? Concordo Então, isso plenamente com você. E essa é uma via super democrática, super prática, né? A gente vai fazendo alguma coisa, conecta aí, vai ouvindo, vai aprendendo, vai crescendo. E elevar a régua faz bem para todo mundo, né? É isso aí. O Vitor também, Figueiredo, um super parceiro aí também. Nossa, Cara, muito legal. O Carlão paga um bom cachê. olha, Pô, eu tava estou, perdido, hein? eu estou me sentindo, o convite e eu estou me sentindo no programa do Bial, viu? Digo logo. Porque quantas pessoas você já entrevistou que eu fico assim babando? Nossa, nossa, e agora eu tô aqui.
Eu que agradeço demais e me sinto muito honrada. Espero Ah, contribuir, né? Olha aí, com vinho e certeza. chocolate. Tá pago, viu, Vitor? Mandar um vinho aqui pro Nordeste tá frio. Chocolate melhor ainda. Que legal. Bom, vamos lá, para a gente poder iniciar o nosso bate-papo. Vou falar rapidamente, acho que teve algumas pessoas, ó, Joel também entrou aqui, bacana, legal, Joel. Nossa. Tô vendo um trabalho super bacana lá também no Insta dele. Bom, me apresentar rapidinho, que entrou várias pessoas aí. Eu fiquei contente que consegui atingir hoje 1.000 seguidores. Nossa, que É uma, é legal! uma- Parabéns, parabéns. é uma marca expressiva, né? Mas eu acho bacana em 4 meses aí chegar nesses 1.000 seguidores. E com certeza alguns já vieram aí por causa dessa live. Então, para Ai, esses que novos, bom. vou me apresentar rapidamente e depois vou pedir para você se apresentar também para o pessoal aqui do canal da Ergonomia, né? Então, eu sou Carlos Salles, sou fisioterapeuta, sou ergonomista, tenho uma empresa voltada para a área de consultoria de ergonomia, trabalho muito com a parte de gestão de ergonomia, então implantando a gestão de ergonomia dentro das empresas, né? E, claro, buscando sempre a ergonomia com uma ergonomia que traga resultados, que realmente faça valer o investimento do empresário, tá? Então, de forma bem resumida, é isso que eu faço, né? E o canal da Ergonomia, claro, é um projeto que ocorreu aí com a pandemia e está indo bem, tá dando certo, espero cada vez crescer mais. E essa a intenção, né, de trazer conteúdo, trazer bate-papos aqui para gente de uma maneira bem prazerosa, descontraída, mas com um conteúdo bem bacana, tá? E hoje a minha convidada é a Aniele, que é uma Closer Friends, né? A Sim, Closer Friends é porque nós fazemos parte de uma mesma mentoria lá com o Omar Alexandre, que é um cara também super bacana. sensacional. E a gente se conhece aí de vários bate-papos, nossos encontros do Closer Friends, tá? Mas eu gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal do canal da Ergonomia, né? Nossa. É, Aniele Martins, eu sou fisioterapeuta do trabalho, titulada fisioterapeuta do trabalho, e eu faço ergonomia desde 2007. Mas eu nunca fiz pós-graduação, nunca fiz MBA, nunca fiz nada de ergonomia. E por isso que o título de ergomaker, eu acredito, eu tomei posse, assim, eu disse, isso é meu agora também, eu sou ergomaker, porque eu faço ergonomia, né? E quando você estuda ergonomia e faz ergonomia, eu me sinto habilitada por ser fisioterapeuta, por ser fisioterapeuta do trabalho, mas sempre alguém queria me intitular ergonomista. Essa aqui é a ergonomista da empresa. Eu não sou ergonomista. Eu não tenho esse título. Eu não sou ergonomista. E aí ficava nessa situação. Mas você está fazendo ergonomia? E para explicar da fisioterapia do trabalho, que a ergonomia é um braço, né? Tudo isso era um contexto muito grande. E aí, desde 2007, que eu estudo e com o Omar também, né? Você falou dele, que somos close friends. Ele falava muito, eu sou autodidata em ergonomia. E eu sou autodidata em ergonomia, eu percebo isso assim. Aqui no Nordeste a gente tem muita carência de cursos. Se a gente. A Bergo, né? Se você quiser, tem que se deslocar para São Paulo. Então é tudo um processo muito mais árduo. O que a escassez faz com que você tenha que se virar de alguma forma, né? Então, ser ergomaker desde 2007 é algo que eu consigo falar, porque fazer ergonomia é diferente, né? Você não precisa ter nenhuma faculdade, vamos dizer assim, né? Então, eu faço ergonomia desde 2007, atuo em Pernambuco, Pernambuco todo, no estado todo, litoral, porto, sertão, mas eu moro em Caruaru, o sotaque, né? Quem estiver entrando aqui na live já vai. "Ai, de onde essa menina é?" Eu adoro porque é um diferencial, né? Tem gente que não gosta, mas sinto muito, né? Sou de Pernambuco, no interior de Pernambuco, Caruaru. A necessidade é a mãe da criatividade, pois é. E aí, faço ergonomia desde, né, há mais de 10 anos e tenho trabalhado muito e porque eu falo muito que quanto maior a região que você esteja, e aí quem está em São Paulo vai entender bem isso, mais específico você tem que ser, mais especialista você tem que ser. Enquanto mais interior você está, mais serviços você tem que ofertar.
Porque a demanda Luísa, a demanda é muito grande e a escassez também é grande, né? Então, eu não digo que eu faço um exemplo, né? Ah, eu só atuo em frigoríficos, eu só atuo nesse segmento. Porque aqui não cabe fazer isso. Você realmente tem que fazer muito de tudo, um pouco. E aí a fisioterapia do trabalho me permite trilhar por muitos caminhos, né? Então, eu consigo atender aos meus clientes desde a prevenção da saúde do trabalhador, na ergonomia, na segurança, um pouco na segurança, até na perspectiva de uma assistência técnica, por exemplo, como perita do juiz ou como assistente técnico da empresa. Então, eu transito um pouco nisso, mas o meu forte mesmo é a ergonomia, os estudos, modificações de serviços. E é isso. E vamos lá. Que legal. Pessoal, né, o Cássio colocou uma frase aqui que eu acho que resume um pouquinho, né? Ó, não ensinamos o que sabemos, não ensinamos o que queremos, ensinamos Nossa. o que somos. Você tem ergonomia, você é ergonomia. Nossa, Bom, maravilhoso. eu não vou nem falar nada. Essa frase que o Cássio colocou Fechou. aqui, fechou, tá? Fechou. Eu achei interessante que a Aniele mandou até soltar fogos lá em Caruaru por Meu causa dessa Deus! live, hein? Eu tô aqui, ó, fechando aqui o fone pra ver se vocês não escutam. Pois é, aqui tá soltando fogo, tá vendo? Aniele. Ó, porque vocês já viram que quanto mais interior, uma única pessoa que se destaque fazem festa, né? A pessoa volta pra cidade, fazem caminhar no corpo de bombeiros, no carro do bombeiro, vocês já viram isso? Interior é assim. Aí estão fazendo fogos porque eu tô na live do Carlão, tá vendo? É isso aí. Bom, Ani, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o nosso assunto de hoje, né? Mapeamento de demanda. Né? Bom, eu acho que é um assunto, como eu coloquei até na chamada, né? É um assunto talvez básico, né? Talvez todo ergonomista ou as pessoas que queiram trabalhar com ergonomia deveria já saber o que é uma demanda, né? Ou por onde se inicia, vamos falar assim, a necessidade da análise ergonômica do trabalho é através de uma demanda. Se a gente for seguir o método, né, da análise ergonômica, que é dado pelo método lá, do livro, né, do Guerrin, do Danielot, do Compreender o Trabalho para Transformá-lo. Então, ali, vamos falar assim, o pontapé inicial seria uma questão de demandas, né? Mas não é o que a maioria faz, ou talvez não é uma prática tão normal, né? A gente começar pelo mapeamento de demanda ou pela identificação da demanda. Então, eu achei muito bacana a live de hoje, o assunto que você está abordando, justamente para a gente, sabe, parar um pouquinho, pensar como estamos atuando, como que é a atuação nossa dentro das empresas e retomar um pouquinho no conceitos mais básicos, porque às vezes a gente se esquece desses conceitos mais básicos, vai atropelando, e daí a hora que você chega lá na frente, você já está na parte de conclusão, você vai falar assim, eu vou concluir o quê? O que eu vim buscar? O que eu vim responder? O que eu quis estudar? Aí que você vai se lembrar de uma demanda. É isso aí. Então, eu achei bem interessante para a gente trazer isso. Por mais que eu estou falando que seja básico, mas é algo realmente que a gente tem que parar um pouquinho e falar assim, eu estou seguindo esse processo, eu estou seguindo esse método, eu estou dando o primeiro passo, e eu acho que é isso que a gente vai retomar. Retomar o primeiro passo, retomar o primeiro conceito. Então, é isso que eu queria que você começasse abordando, tá? O que é demanda? Né? De onde elas vêm? Como elas surgem, né? Isso. Olha, eu gosto muito da palavra demanda, porque o significado dela tem todas as conotações para a gente encaixar nesse processo inicial da análise ergonômica, no processo durante a análise ergonômica, no processo final. Vejam só. Eu anotei aqui para não esquecer. Quando você coloca assim, significado da demanda. Manifestação de um pedido, uma solicitação. Então, a demanda ela pode vir do teu cliente. Ele dizer, eu preciso de uma análise ergonômica por este motivo. Ou seja, o cliente já identificou o problema e ele quer solucionar aquele problema. Ele quer que você faça isso para você. Então, a demanda está constituída, né? Demanda ainda significa procurar alguma coisa. Então, uma palavra que ela vai desde algo que já existe
até procurar alguma coisa. Às vezes o cliente não sabe o porquê ele quer a análise ergonômica, ou simplesmente ele quer fazer para ter o documento. Isso não gera uma demanda. Isso não é um motivo de se fazer uma análise ergonômica, né? Ter o documento, caso tenha, porque a gente fez PPRA, PSMSA, a gente quer análise ergonômica. Não funciona desse jeito. Precisa haver um motivo. E aí você que vai procurar. Né? O consultor, o ergonomista, o avaliador é quem vai lá identificar. Ó, a gente vai fazer a análise ergonômica não porque vocês querem mais um documento, mas porque você tem esse problema para ser resolvido. E uma pergunta, uma indagação. Então, eu gosto muito do método e eu sou mestra, né? E passei pelo mestrado, assim. Quem vem da academia tem um pouco mais dessa preocupação com o método de pesquisa, e cada análise ergonômica, para mim, é quase que um TCC, é uma pesquisa científica. E aí, toda pesquisa, você tem uma pergunta a responder. E no final da análise ergonômica, se você define bem a tua demanda, no final da tua análise, você vai responder, o cliente entende que a coisa, o círculo fechou. Fica claro para todo mundo. E você falava assim, que demanda, Carlos, eu falo demais. Então, qualquer coisa me interrompe, tá? Fique à vontade. É muito básico a gente pensar dessa forma, mas muitas vezes, no nosso fazer, no nosso dia a dia, acaba que a gente é atropelado pelas coisas mais profundas, mais difíceis, que a gente acaba esquecendo desse início. Lá no manual da NR17, ele diz que muitas análises ergonômicas estavam sendo realizadas, isso no manual, né? O manual, acho que ele foi publicado em 2002, se eu não me engano. Muitas análises ergonômicas estavam sendo realizadas de forma superficial. Por quê? Porque não tinha um problema a ser respondido. E para se fazer uma análise ergonômica, é necessário ter clareza no problema. Clareza no problema. Então, você levantar demanda é ter clareza no problema que você vai responder. Às vezes, o cliente ele chega com uma clareza muito grande. E aí, já recebi ligação assim, a gente está com uma dúvida se é melhor que as costureiras trabalhem sentadas ou de pé. Ok. A demanda deles era essa. Era fazer um estudo. Eles tinham uma planta que as costureiras trabalhavam sentadas e tinha uma planta que o pessoal trabalhava em pé. O que é melhor? Ok, vamos fazer um estudo. Isso é uma demanda. E já recebi ligação assim, a gente quer, agora na pandemia, a gente quer uma análise ergonômica, mas não pode ser feita no local de trabalho, porque os trabalhadores estão na casa deles. Tá, então você quer do posto de trabalho dele, onde eles estão trabalhando? Não, a gente quer do local que eles trabalhavam. Não funciona assim. O cliente às vezes não sabe o que ele quer. Então você tem que procurar esse problema, dar um nome para o teu problema, porque depois no final você vai te dizer, a gente deu este nome e a gente está respondendo a isso. A outra necessidade de ter a clareza desse problema é que muitas vezes, quando a gente está fazendo análise ergonômica, você já começa a pontuar as necessidades de mudança. E o que acontece? No meio do caminho, o cliente quer outra coisa e não foi o que você colocou em contrato. E aí fica aquela disparidade. Não sei se isso já aconteceu contigo, assim. Comecei a fazer análise ergonômica, comecei a investigar, e no meio do caminho, o cliente queria que eu parasse para fazer um time de ergonomia, fazer um comitê de ergonomia. Opa, peraí. Né? Uma coisa de cada vez. O que é que a gente começou a fazer? Qual é o nosso problema? O que é que a gente tem que responder? É isso, é isso. A gente pode associar. Podemos fazer paralelo. E aí vai da possibilidade, né, de oferta do consultor. Mas o cliente precisa ter claro, né? E a gente também precisa ter claro. Pode Legal. falar. Deixa eu interromper um pouquinho você aqui e colocar uma questão, né? Bacana toda essa introdução, e realmente eu acho que é isso, né? A busca pela demanda. E muitas vezes o cliente, ele acredita que ele tem uma demanda e que a demanda é simplesmente realizar a análise ergonômica. Porque a análise ergonômica, ela é solicitada na NR17, porque a análise ergonômica é solicitada por clientes, porque a análise ergonômica é solicitada por certificação. Então, assim, a demanda de fazer análise ergonômica é uma demanda do cliente, tá?
Agora, cabe ao ergonomista, né, fazer uma, vamos fazer assim, um direcionamento, uma instrução em relação à busca pela demanda para que você tenha uma resposta mais adequada. Então, Total. vamos falar assim, vai depender da expertise, vamos falar do ergonomista, em chegar no local de trabalho, se ele só tem a demanda de realizar uma análise ergonômica para atender algo, mas é ele daí que eu falo, é a formulação de uma demanda para que eu comece a fazer um estudo. Sim. Né? É mais ou menos isso que você... Mais ou menos isso. Nesse primeiro momento, né, em que estamos conversando, né, ainda tá o namoro até fechar o contrato. É exatamente isso. Se você conversar com o RH, ele vai te dar demandas. Ele vai soltar. E é muita necessidade da gente chegar ao cliente com a cabeça aberta, né? Com a cabeça aberta. Isso é uma questão comercial que eu venho trabalhando muito em mim. Faz 1 ano e meio, mais ou menos, que eu disse, bom, eu tenho que trabalhar outras questões da ergonomia. E aí, eu chegava assim, né? Eu vou vender uma análise ergonômica. Ele tem que fazer análise ergonômica, porque a análise ergonômica é obrigatório, né? Ele tem que ter análise... Eu chegava assim. Agora eu chego assim, sabe? E aí eu vou conversar com o RH. Vamos lá. RH, como é que funciona? Vocês têm muito afastamento? Vocês têm muita hora extra? Vocês têm muitas pessoas acidentadas? Como é que tá? Quem cuida disso? E aí o RH vai te dar informação que são típicas do RH, né? Não, nós temos acompanhamento, que tem muita gente pedindo demissão. Por que as pessoas estão pedindo demissão? Né? Que pode gerar uma demanda para a ergonomia. E aí você conversa com a engenharia. Né? A gente está querendo enxugar essa linha, a gente está querendo diminuir o tempo, a gente está querendo modificar essa máquina, essas ferramentas, que vai te gerar uma demanda. Você conversa com a turma da saúde e segurança. Tem muito adoecimento, tem muita queixa, tem muito acidente, tem muitos atestados, muitas faltas sem justificativas. E cada um vai gerando uma demanda. Você conversa com o jurídico, e aí tem muito processo trabalhista que envolve adoecimento, tem muita fiscalização do Ministério Público, tem muita denúncia de sindicato. O jurídico também, um termo de conduta, né? A empresa assinou um termo de conduta. Então, alguém vai te gerar uma demanda, sabe? E, nesse momento, a gente tem que ser o Sherlock Holmes. Técnica e intuição. Quem vai fazer quem tá no Ergomaker, no curso, vai ver a foto da Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, ele tinha técnica de detetive, mas ele também tinha intuição. Né? Tinha coisa que ele enxergava pela experiência dele, pela sensibilidade, pelo feeling. E aí tem que ser isso. A gente fazer as perguntas corretas, né? Saber fazer que tipo de pergunta, para que ator tá fazendo, e não falar. Porque a gente quer mostrar que a gente sabe que e tal. E fica aquela ânsia. Eu tô falando por mim, porque eu era assim. E agora eu chego e eu paro. Respiro, paro, converso, pergunto, entendo. E isso é tão legal. Eu tenho feito essas experiências e eu tenho percebido o quanto eu consigo não só gerar o cliente daquele primeiro momento, mas, fechando o contrato, o quanto eu consigo identificar novas demandas para que esse cliente não finalize na entrega da análise ergonômica, mas que ele continue comprando novos produtos a mim. E isso é muito bacana, porque você não está vendendo, você não está sendo aquele vendedor que a mulher coloca a calça, está super apertada, e a vendedora está linda. Não, você não está mentindo, é a necessidade dele. Você tá trazendo um serviço que vai ajudar aquela empresa, que vai ajudar aqueles trabalhadores. Isso é orgânico, é real, não é algo que você está empurrando de qualquer forma, porque a legislação obriga. Porque a gente sabe que não, né? Não vai funcionar assim. Então, nesse primeiro momento, é isso mesmo. Assim. Luane, bem bacana. Eu acho que vamos falar assim, toda essa explicação que você deu, eu achei legal, porque assim, você falou, né? Qual que é a busca pela demanda, né? Então, a investigação
Então você vai investigar no RH, você vai investigar no departamento de segurança, você vai investigar no departamento de medicina, você vai investigar com o pessoal do métodos e processos, a engenharia de novos produtos. Então, quer dizer, imagine só o quanto que você tem que conversar com as pessoas antes de você iniciar uma análise ergonômica do trabalho. Isso. Olha só, quantos passos você tomou, né? Quais são, vamos falar assim, os departamentos que te deram suporte para você ir conseguindo desenvolver uma demanda. Então, por exemplo, né, que nem você falar, um setor, por exemplo, que tenha muita queixa. De repente você vai conversar com o pessoal e tem muita queixa, o pessoal não fica muito tempo naquele setor. Você vai perguntar para o RH sobre aquele setor e falar, pô, eu tenho problema, porque eu sempre tenho que estar contratando novas pessoas. Então, eu tenho sempre que estar treinando novas pessoas naquele setor. É Você isso. vai conversar com o pessoal da qualidade, o pessoal de qualidade fala assim, ó, eu tenho problema com aquele setor, porque eu nunca tenho pessoas treinadas e a qualidade acaba caindo. E daí você vai ver o ambiente de trabalho, aí você vê que ele é, fisicamente, organizacionalmente, ele é ruim. Então, quer dizer, a sua demanda, ela pode ser para responder alguma questão de RH. Por que pessoas não param naquele setor? Ou você pode responder para o pessoal da qualidade. Por que pessoas não param naquele setor e você tem baixa qualidade para esse produto? Então, quer dizer, e aí, quando você consegue, é o que eu vejo, né, que você concluiu isso, quando você responde essas questões das demandas que foram levantadas, aí que você vende o outro trabalho. Tá. Porque justamente Tá na sua cortando plano... aqui. Será que é a minha? Carlão? Oi? Para Oi. mim tá normal. É que cortou aqui, tá? Pra mim cortou Tá. aqui. A sua ficou Voltou? travada. Mas voltou, Voltou lá? voltou. Vamos lá. Tá. Então, Voltou. assim, e daí, na hora que você conclui o seu estudo e você está dando resposta àquela demanda inicial, fica muito mais rico. Então, por exemplo, você vai responder que eu tenho que fazer a melhoria naquele ambiente para melhorar a questão da qualidade. Eu tenho que fazer a melhoria naquele ambiente para diminuir o Isso. turnover, para Isso. diminuir o custo com treinamentos. Então, olha só como a investigação da demanda ou a formulação da demanda de uma maneira mais abrangente, dessa maneira que a Aniele está trazendo, faz com que você conclua a sua análise ergonômica de uma maneira mais completa. E não vai ser simplesmente algo pontual. Ela vai trazer um real benefício para a empresa, né? Então, olha só como é importante a gente... Eu vou falar um negócio que é redundante, mas é iniciar pelo início, né? Iniciar pelo Isso. começo. Que é o Exatamente. desenvolvimento ou a É, busca pela demanda, né? é exatamente E isso. E olha só, eu falei, posso? pode? Eu falei de vários setores, mas ainda não falei do trabalhador. Além disso, porque isso vai já já. Eu vejo como etapas, assim, etapas muito bem formadas, muito bem estruturadas, né? Colocar enquadrados os problemas. Então, você conversou com todos os autores, você deu nome aos problemas. Você nomeou. Agora, quando você, além de ter ficado claro, quando você for começar a análise ergonômica em si, você vai agora investigar o trabalhador, porque ele também vai ter demandas. Então, já está em outro nível de demandas, de dar nomes aos problemas. A gente deu um nome a um problema macro, agora esse problema tem filhinhos. A gente vai dar nomes a esses problemas agora também. Além disso, a importância de você fazer esses quadrados te direciona para onde começar. Você falou aí, né, que o RH diz que esse setor tem que contratar sempre para esse setor. A qualidade identificou que nesse setor, por ter muita rotatividade, as pessoas não têm um treinamento de um fluxo de trabalho que gere qualidade no serviço final. Você vai começar por onde? Você vai começar por esse setor. Você deu nome ao problema e você vai direcionar o teu problema. Então, todos os holofotes estão para onde? Para aqui. Mas eu queria finalizar isso. Eu falei que eu falo muito, então
Imagina, Vai lá, tá você ia ótimo. falar. Na verdade, assim, tem vários comentários aqui. Eu costumo só, eu tô lendo todos os comentários, tá? Muito bacana. Eu só não fico repetindo os comentários aqui, porque senão a gente fica com bastante tempo destinado aos comentários. Eu gosto bastante que o convidado fale bastante também, igual você está falando, viu? Bom. Que bom. Agora tem uma pergunta aqui, que é do Ergo Plus Consultoria, que ele está falando o seguinte: as perguntas podem colocar que eu vou tentar fazer aqui, tá? Então, Aniele, qual o trato que você dá a um conjunto de pequenas demandas de caráter diverso? Eu trato como demanda principal e chamo de geral. E demandas específicas, subdemandas. Conseguiu compreender a pergunta, Aniele? Eu acho que sim, acho que sim. Ergo, quem foi que perguntou? Ergo Plus Consultoria. Ergo Plus, vamos lá. Eu posso fazer desse formato também, mas às vezes a gente pensa que o pai é outro, mas na verdade é o mesmo pai. E aí tá no mesmo quadrado. Então eu tento deixar mais claro, mais simples possível, porque o cliente ele não tem a obrigação, mesmo que no cliente tenha um fisioterapeuta, tenha um ergonomista, tenha um engenheiro ergonomista, eles não têm a obrigação de fazer o trabalho que é teu. Então, para eles, tem que estar o mais claro e mais simples possível. Mesmo que na minha cabeça eu sei que tenha um turbilhão de coisa, para eles não precisam. Eu tenho que simplificar o máximo possível. Então, eu posso trazer, nesse formato que ele colocou, muito bem, demanda geral e demandas específicas, mas posso trazer também no sentido de que, mesmo, lembrando, né? Mesmo quando você tem uma demanda muito clara, análise ergonômica, e é esse o tema, a gente não está falando de estudo ergonômico, a gente está falando de análise ergonômica do trabalho, ela tem uma formatação que ela tem que permear por muitas características. Então, físico, cognitivo, organizacional, psicossocial. Muitas vezes, essas demandas secundárias, elas estão dentro de algumas dessas características. Então, não é porque a demanda principal, e aí ele colocou demanda geral, né? Por exemplo, tem ordem física, que eu só vou estudar o físico. Não é isso, não. É uma análise ergonômica do trabalho. Mesmo que a demanda principal seja física, eu tenho ainda que permear pelos outros, pelas outras questões que a análise ergonômica do trabalho exige, né? Então, mesmo se for para dizer que não existe aquilo. Ah, não existe transporte de carga. Ponto, não existe. Mas eu tenho que responder a essa questão. Porque eu vi aí uma questão do comentário, falar sobre demanda implícita e explícita. E aí, nessa situação, que surgem as demandas que ele colocou como demandas secundárias, eu tenho que identificar se cabe a mim responder ou não. Estar dentro do escopo, estar dentro de um escopo de análise ergonômica do trabalho, tal, que a gente vai responder, né? Porque pode permear, provavelmente permeia por essas outras questões, que não a situação principal. E no final, a gente tem que lembrar que toda análise ergonômica tem que gerar um plano de ação. E o plano de ação ele é baseado em quê? No risco, gravidade do risco, né? Naquela ponderação de risco. E isso vai me dar ordens do que eu vou resolver primeiro. E aí, se de repente a demanda principal, a demanda geral, ela tem um baixo risco, ela vai lá para baixo. Ela vai ser pensada em um momento secundário, por exemplo, e as outras demandas que tinham risco maior sobe. Ou então a gente joga um Pareto 80-20. Tudo vai depender do contexto da situação, né? A análise ergonômica do trabalho é sempre única, porque cada cliente é único, né? Então, não dá para generalizar muita coisa. E aí fica difícil, às vezes, para quem está ouvindo, querer colocar, né? Estático, não é estático, é tudo muito dinâmico, não é uma foto, é um vídeo, né? Cada situação é uma situação. Mas acho que a gente pode fazer desse formato, pensando que a análise ergonômica, ela tem que, mesmo tendo uma demanda muito clara, ela tem que passar pelas outras regiões, né? E de repente, aí nesse momento, outras demandas vão surgindo, que são as secundárias. Mas temos que responder. Se você levantou, se você prometeu para o cliente, no final tem que ter a resposta.
Legal. Só até para abordar um pouquinho outro assunto, mas em relação à questão da análise ergonômica, eu acho que até essa questão da mudança da NR17, né, do texto da NR17, que vai ser interessante, que é realmente de fazer análise preliminar dos fatores de riscos, que é uma maneira de você buscar as demandas, né? Então, Uhum. para mim, essa mudança foi muito feliz, né, em só afirmar ou deixar mais claro, né, que é necessário fazer a análise ergonômica nas situações de trabalho mais complexas. Então, quer dizer, sempre foi isso, na verdade. Sempre precisou dessa demanda. Sempre é necessário fazer análise. Por isso que você fala que análise, a cada empresa vai ter a sua análise ergonômica, cada situação de trabalho tem a sua análise ergonômica, é a complexidade, é para você conseguir compreender realmente todo o ambiente, ou todo o local de trabalho, e que não era feito dessa maneira. E que eu acho que essa mudança da NR17 ela traz uma clareza para mim, pelo menos nisso, porque assim, nesse levantamento preliminar dos fatores de riscos, é uma busca pela demanda. É você É isso. conhecer um pouquinho mais a empresa de uma maneira mais simples, né, e que a gente já discutiu bastante aí nas mentorias, que é você buscar a demanda, você saber para onde que você vai começar a olhar, onde que está acontecendo o problema e que não está conseguindo se resolver de uma maneira simples. Porque o que for simples, o que tiver claro, que tiver, que né, a pessoa está carregando um saco de 50 quilos. Você não precisa fazer uma análise ergonômica do trabalho para dizer que aquilo dali é lesivo, que aquilo dali está fora das condições ergonômicas. Né? Então, são realmente a busca por uma complexidade. Eu não sei se é o meu ou o Daniele que travou. Eu tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo, Agora Carlos? eu estou, né? Para mim não parou nada não aqui. Tá tudo certo? Tá, Todo mundo escutando? tá. Então, Tá um pouquinho granulado a sua imagem, mas tá para bom. mim, para mim ficou muito claro que a análise preliminar, a análise ergonômica preliminar, ela vem justamente para definir demandas. Poderia ter outro nome para não confundir muito com a análise de risco, a análise preliminar de risco. Poderia ter levantamento de demanda. Pronto. Antes da análise ergonômica do trabalho, vai precisar ter um documento de levantamento de demanda. E como é que eu tenho pensado, né? Pelo que eu tenho estudado, eu percebo que as empresas vão ficar livres em como vão fazer essa análise preliminar, né? Ou seja, se você quiser ir lá e fazer uma reunião e levantar a demanda, ok, foi o seu método, foi a sua ferramenta. Você fez entrevista com alguns coordenadores, RH, jurídico, engenharia, por exemplo, respondeu a questão, existe uma demanda, existe uma necessidade. Já com relação ao, depois dessa identificação, o link de sim, vou fazer análise ergonômica, não vou fazer análise ergonômica, eu já acho um pouco mais complexo, porque na maioria das vezes é necessário um aprofundamento sim. Você falou na questão de, um saco de 50 quilos, obviamente, a pessoa precisa modificar aquela situação de trabalho. Só que o como vai modificar, ele vai precisar de um estudo mais complexo. Ele vai precisar de análise ergonômica. Diferente, por exemplo, de identifiquei que existe um mobiliário, uma cadeira que não está adequada. A cadeira não tem roda, não tem braço. Como é que eu estou aqui agora exatamente? Estou em casa, o melhor ponto da internet era esse. Essa situação é mais simples. Compra esse modelo de cadeira, atende a essa exigência, valida com o trabalhador. O RH, empresa que não tem nem SESMIT, o RH pode direcionar isso. Porém, tudo aquilo que for mais complexo, que exigir, por exemplo, mudança organizacional, exigir instalação de pausas, job rotation, que eu nem sei se isso daqui a uns anos ainda vai existir, pelos estudos que estão saindo agora. Se existir a necessidade de decisão de outros atores, por quê? Comprar uma cadeira é uma decisão de compras. Modificar um modelo de trabalho são vários atores envolvidos nessa decisão. E isso é mais complexo. Entende? Então, terão muitas mais necessidades
de estudos mais aprofundados, gerando aí a análise ergonômica, justificando, acho que a análise ergonômica preliminar ela vem para justificar o não ter uma análise ergonômica do trabalho. Terão muito mais essas necessidades do que problemas simples para serem resolvidos. E às vezes, olha, pensei isso agora, né? É bom a gente falar porque dá os insights, né? Olha só. De repente, eu posso ter uma análise ergonômica preliminar em um setor da empresa que me responda ao problema e me faça direcionar a solução, certo? E aí atendeu a necessidade deste setor. Mas dentro da mesma empresa eu posso ter uma análise ergonômica preliminar que exija um estudo maior e aí eu vou fazer a análise ergonômica deste outro setor. E aí a empresa vai ter duas situações. Um setor com análise ergonômica preliminar atendendo a necessidade e outro setor com análise ergonômica preliminar justificando necessidade da análise ergonômica do trabalho. Isso faz sentido? E aí vocês colocam porque eu pensei nisso agora. Eu acho que é uma situação possível. Na verdade, assim, cortou um pouco, cortou para mim um pouquinho Eita. o seu áudio, eu não consegui compreender toda a sua ideia. Tá. Mas fala, Vou repetir, porque de repente é que você pediu só para eu falar se falei tem que sentido e deu umas cortadinhas aqui, eu não consegui compreender direito. Desculpa. seguinte, numa mesma empresa, você tem um setor que você fez a análise ergonômica preliminar e nesse setor não é necessário fazer um estudo aprofundado. E aí a análise ergonômica preliminar deste setor Peraí, que toda hora tá cortando. travando. Eu não sei se é o meu ou se é o seu, mas está travando. Tem Daí gente que tá dizendo que tá sem corte. daqui foi sem. Talvez seja o meu. Mas eu não estou conseguindo entender se você O fala meu, né? análise preliminar O seu? ou análise ergonômica. Deixa eu vir pra cá pra ver se melhora. Tá me ouvindo agora? Agora, para mim, pelo menos, parou de travar. Tá? Tá, então vamos lá. Vamos seguir. Deixa eu sentar aqui, então, em outro lugar agora. Vamos lá. Imagine uma empresa com vários setores, certo? Então, você pode ter um setor que a análise ergonômica preliminar respondeu e não sentiu necessidade de aprofundamento daquele setor. Enquanto que outro setor, a análise ergonômica preliminar disse, olha, aqui precisa de um estudo. E aí, nesse setor, você fazer a análise ergonômica do trabalho. Total sentido. Faz todo Faz sentido. sentido isso? Então, Todo olha, sentido. a análise preliminar, ela vem justamente para definir ou não a necessidade da análise ergonômica do trabalho. Aham. Ou seja, ela é levantamento de demandas. Tem todo sentido. Ô, Anne, eu gostaria que você teve uma solicitação aí para você falar um pouquinho sobre demanda implícita e explícita, né? Eu acho bacana você falar um pouquinho sobre isso daí, que aí das 7h30 às 8 o relógio demora um pouquinho para subir, só que das 8 às 8h30 ele desce, vai mais rápido. E a gente está com 15 minutinhos para poder encerrar. Eu gostaria ainda de deixar alguns minutinhos para você falar um pouco do curso do Ergomaker também, né, que eu acho interessante. Então, vamos lá, tem essa questão aí para você falar um pouquinho da demanda explícita e implícita. Vamos lá. Pode ser que eu tenha entendido errado, tá? Essa situação. O que eu vejo aí é o seguinte. Explícita é o que o teu cliente vai te falar. Ele diz, a gente precisa da análise ergonômica porque estamos com afastamentos. Ponto. Isso é explícito. A demanda implícita é o que você vai encontrar na tua investigação. Então, vai ser verbalização dos trabalhadores, vai ser identificação de queixas, vai ser identificação de características antropométricas que não atendem às condições de trabalho, né? Ou condições de trabalho que não atendem às características antropométricas que aquela empresa tem, que os trabalhadores têm. E essas vão ser as implícitas, né? Aquilo que está muito intrínseco da empresa, que você vai encontrar quando você já estiver fazendo estudo. A maioria das vezes você já tem que estar lá dentro para poder levantar essas novas demandas e aí a condição do trabalhador. Quando eu falei assim, olha, eu já falei vários atores, mas eu não citei o trabalhador, é nesse momento que você vai encontrar. E aí é quando você levanta e diz, temos esse problema, e são esses problemas que vão lá para o plano de ação, para serem resolvidos.
E resolvendo esses problemas, eu resolvo aquilo que foi definido, que foi entregue pela empresa, né? Que foi solicitado pela empresa. Tá, legal. Ó, tem uma outra pergunta aqui que você utilizou o termo análise ergonômica preliminar, né? Aí tem na verdade, tem uma outra pergunta antes aqui. Eu vou fazer o seguinte, pela ordem aqui. O Celso perguntou o seguinte: essa análise ergonômica preliminar não seria muito subjetiva, podendo gerar erros de conclusão? Celso, do mesmo jeito que algumas análises ergonômicas também geram erros de conclusão. Infelizmente, nós estamos expostos a isso, assim, né? Os clientes estão expostos a isso. Cabe a nós, ergomakers, e aí vocês se definem, quem faz ergonomia, definir método. Quando você define um método, quer dizer que qualquer pessoa que fez daquele mesmo jeito vai encontrar o mesmo resultado. Você definiu o método, você definiu como você vai chegar naquela conclusão. Então, você tem uma resposta e você tem uma formatação para justificar a tua resposta. Assim como muitas análises ergonômicas não têm conclusão, né? São inconclusivas. Não tem um risco, não tem a ponderação do risco, não tem uma prioridade de mudança e não tem plano de ação. Muitas análises ergonômicas não têm. Então, a gente só está estendendo esse problema, mas que, na verdade, o que a gente precisa fazer é eliminar esse tipo de problema, né? Temos que ser conclusivos. E concluímos quando temos uma resposta a uma pergunta. Então, se eu tenho uma demanda, eu tenho uma pergunta e eu tenho uma resposta no final. É a conclusão. Pode falar, Carlos. Entendam que a análise preliminar, ela não tem o intuito de trazer solução, tá? Ela tem o intuito, pelo menos na minha visão, tá? Ela tem o intuito de levantar demandas. Então, você tem que ter um método de levantamento de demandas, né? Então, assim, o estudo preliminar, ele não tem a mesma intenção da análise ergonômica do trabalho. Você vai levantar quais são vamos falar assim, os constrangimentos que o funcionário está passando, quais são as questões que estão explícitas, talvez, ali, né? Durante a sua observação. Você vai questionar, você vai conversar com os funcionários, você vai conversar com os departamentos. Então, quer dizer, para mim, todo esse caminho que a NL até trouxe aí, para mim já é uma questão da análise preliminar das questões dos fatores de riscos ergonômicos, tá? A partir daí, você vai conseguir fazer um mapeamento, tá? E direcionar para onde você vai fazer as suas análises ergonômicas, aonde vai ser necessário. E a Anne trouxe aí, né? De repente você tem 2 setores, onde você fez análises preliminares. Num setor, a demanda foi mais para aprofundar um estudo, e na outra, de repente, é uma solução já conhecida dentro da empresa e que pode ser replicado como uma boa prática dentro da empresa. Perfeito. Então, quer dizer, são análises preliminares diferentes com caminhos a serem tomados diferentes também. Tá? Isso. Então, eu vejo dessa maneira. Perfeito. Ô, Carlos, tem algumas pessoas falando com relação de onde surgiu a análise ergonômica preliminar, né? Eu vou colocar aqui, no novo texto da NR17, ainda não foi finalizado, né? Não foi aprovado. Porém, esse item foi aprovado pela comissão tripartite, que é o seguinte, ele diz que item 17.3.1, se eu não me engano, vai haver uma avaliação da situação do trabalho. Essa avaliação de situação de trabalho, ela terá 2 momentos. Primeiro momento da análise ergonômica preliminar. Análise preliminar ergonômica. Estou esquecendo agora qual é a ordem desse termo. Mas é isso, análise ergonômica preliminar. E nessa análise, o trabalhador vai poder utilizar qualquer ferramenta. E aí, Luísa colocou que é feito de acordo com a ISO 45001. Muito bom, Luísa. Esse é um caminho. Mas não é obrigatório fazer por ela. Por quê? Porque a ANR está deixando que esse primeiro momento da análise preliminar
seja livre. A empresa que vai definir qual vai ser o caminho para chegar nesse resultado, nessa conclusão, aumentando as chances do que o Celso falou, de ser uma conclusão errada. Mas ok. Deixa Enquanto eu só que no colocar. segundo momento... Na Pode verdade, falar. assim, no texto ele fala que as empresas terão que fazer um levantamento preliminar dos fatores de riscos ergonômicos, tá? É que daí a gente no dia a dia está usando análise preliminar ou análise ergonômica preliminar. Mas Ô, no texto Carlos, da o que eu 917, tenho, que é o do Ministério Público do Trabalho, ele está falando análise ergonômica preliminar. Será que eu estou com é, algum errado? Porque eu tô baseada nesse. tá. Mas enfim, de qualquer forma, gente, isso ainda é suposição. Não está funcionando ainda. Não é, não é regimento ainda, certo? E aí, em segundo momento, se essa análise preliminar identificou necessidade de um aprofundamento, então faz análise ergonômica. A segunda situação é que ele diz que a análise preliminar ela pode indicar, sugerir mudanças simples. Como é que eu falei, assim, cadeira, tá? Se por acaso foi identificado que essas mudanças não foram suficientes, aí então se faz a análise ergonômica do trabalho. Então não é mapeamento de risco ergonômico, não é mapeamento, é levantamento de demanda. É Legal. levantamento de Ó, demanda. só eu abri aqui só para ver direitinho. Ó. Fala assim, a organização deve realizar o levantamento preliminar das situações de trabalho que demandam adaptação das características psicofisiológicas do trabalhador. Tá? Bom, Que enfim, item é depois esse? Que item é esse é o esse? item 17.3.1. Antes dele tem alguma coisa? Não, só fala da norma daí, visa estabelecer tal, e depois disso daí fala que deve ser realizada análise ergonômica da situação de trabalho quando aí fala as outras. Bom, pode ser que tenha tido alguma mudança, mas enfim, eu acho que não importa muito o termo, tá? Eu só quis Uhum. dar uma lida ali, mas eu acho que o caminho é isso, é através dessa análise ergonômica preliminar, ou levantamento preliminar dos fatores de riscos ergonômicos, enfim, a nomenclatura a gente vai se adaptar ainda às novas nomenclaturas. Mas eu acho que as mesmas direcionam para a mesma situação, que é o levantamento ou a investigação de demandas. Né? Isso, exatamente. É, Legal. Ô, Anne, a gente está com 8 minutos. falo Passa muito, tá rapidinho. vendo? Não, imagina, eu também gosto de falar. É bom. Eu gostaria só que você falasse um pouquinho, porque assim, eu estou fazendo o curso também do Ergomaker, só que eu tô no início e as suas aulas ainda não foram liberadas. As aulas vão sendo liberadas de tempo, né? Dependendo de quando você fez a inscrição, elas vão sendo liberadas e eu ainda não Isso. cheguei, não pude assistir a sua aula. Hoje eu até queria assistir, mas não pude, só vai ser liberada dia 13 de agosto. Mas é justamente sobre isso que você aborda no seu curso, é essas questões da demanda, quem for fazer o curso, o que pode encontrar lá em relação à aula da Daniele, só para a Bom, gente poder abordar um pouquinho isso, para quem é, tiver interessado. eu tô apaixonada nesse curso, né? Mas eu também não cheguei no meu módulo. O professor Mário Sobral, que entrou agora, já assistiu, já pontuou algumas coisas comigo. Que o áudio precisa aumentar um pouquinho, às vezes eu falo baixo. Realmente isso é um problema que eu tenho, de falar baixo às vezes. Mas vamos lá. Conteúdo. Quem vai comprar o Ergomaker, o que é que vai assistir no módulo de levantamento de demandas? As questões de como levantar a demanda, conversar com os atores, onde encaixar os problemas, mas também as questões epidemiológicas. Por quê? Depois que você começa a análise ergonômica, você tem que fazer um estudo. Você tem que estudar o trabalhador. Porque não se pode identificar características psicofisiológicas se você não conhece o trabalhador. Você tem que estudar esse trabalhador. Então, como fazer esse mapeamento, esse estudo epidemiológico, passo a passo? Como agilizar esse processo? Porque antes eu fazia, demorava, meu Deus, quanto tempo? Fazendo questionário por questionário. E aí eu mostro utilizando
utilizando o Google Forms, que fica muito mais rápido, a avaliação já gera sistemas, já gera planilha, você já pode fazer um dashboard para apresentar para o teu cliente. Isso já gera uma conexão com o setor de segurança. Você já levanta novas demandas, porque você identifica quem tem risco cardíaco, quem tem risco, quem está com distúrbio de sono, por exemplo, em trabalho de turno, por exemplo, né? Quem trabalha à noite tem distúrbio de sono, isso é um perigo e opera máquina. Peraí, vamos ter cuidado com esse trabalhador. Então, gera nova demanda, olhar para o trabalhador. Método científico para análise ergonômica. É colocar a análise ergonômica como um modelo de ciência, como uma pesquisa científica mesmo. E aí usar estatística, eu falo muito de estatística, falo de epidemiologia, falo que a demanda ela é levantada o tempo inteiro. E levantar as demandas permite que o teu cliente permaneça com você, mesmo depois que você entrega a análise ergonômica. Porque era um problema que eu tinha, que eu começava com o cliente, e aí eu vou fazer aproveitar esse tempo, Carlão, vou fazer outra oferta de curso. Que na Inspirar vai ter o congresso da Inspirar, da faculdade de Inspirar, né? Tem 2 cursos, gente. O Ergomaker, mapeamento de demanda, estudo epidemiológico, método científico na análise ergonômica. Espero que vocês gostem, que contribua de verdade com o fazer. Eu fui e sou muito sincera. Tudo que eu coloquei lá é o que eu faço realmente. A segunda situação é que eu falo do método ágil de entregar análise ergonômica, né? E eu vou dar esse curso de 4 horas no congresso da Inspirar. As inscrições vão até o dia 25 de agosto. E como é que funciona? Muitas vezes a gente levanta a demanda, começa a trabalhar com o cliente, como eu fazia. Passava 1 ano investigando, 6 meses coletando dados, desaparecia. Passava mais 6 meses fazendo, com 12 meses eu apareci na empresa, terminei a análise ergonômica, vim entregar. Quando eu chegava lá, o setor já tinha mudado, o trabalhador já tinha mudado, a pessoa que tinha me contratado não estava mais lá, aquela coisa toda. Então, como é que funciona? A demanda ela é gerada o tempo todo e resultados são entregues o tempo inteiro. É como um ansiolítico. Então, toda semana eu entrego um resultado para o meu cliente. Ao mesmo tempo que cada entrega de resultado, eu consigo vender um novo produto praticamente. Porque se identifiquei que existe problemas, por exemplo, de distúrbios metabólicos, porque eu fiz o estudo epidemiológico, já tenho resultado, já tenho um Excel, já tenho um dashboard mostrando. Quem usa Power BI pode jogar para o Power BI também. Então, já tem resultado mostrando que os trabalhadores estão com distúrbios metabólicos, ok? Eu já posso fazer uma palestra, não posso? Já posso fazer um aditivo de contrato sobre palestra de melhorar distúrbio de sono, dormir, enfim. Então, as demandas elas são levantadas o tempo todo. E quando você joga para o cliente doses ansiolíticas da tua análise ergonômica, você está com contato com o cliente, ele vê resultado e a coisa é muito mais dinâmica, muito mais orgânica. E no final, você responde à demanda. Você vendeu novos produtos para esse cliente e você criou um vínculo em que a empresa sente a necessidade de ter você lá dentro. E aí o que eu falo, assim, que a minha melhor situação é quando a empresa alguém da empresa diz assim, essa aqui é nossa fisioterapeuta. Nossa fisioterapeuta. Que alegria, porque coisa boa é ter um fisioterapeuta para chamar de seu, né? Luane, desculpa, eu vou ter que te interromper, que a gente está nos 2 minutos 2 finais. minutos. Não, o que você falou aqui agora, eu acho que assim, quem ficou com a gente acompanhando até agora o final, perfeito. É um pulo do gato. Tá? Fantástica essa sua colocação. Eu acho que quem está aqui e vai escutar e colocar isso daí em prática vai começar a ganhar mais. Tá? Então, um lado comercial muito bom, essa entrega homeopática e vendendo novos trabalhos e levantando novas demandas. A gente tem 1 minuto para finalizar. Eu quero falar rapidinho. Muito obrigada. Muito legal. Muito obrigado de ter aceitado. Eu acho que foi bem bacana essa live. Galera, vocês que estão aqui, muito obrigado também a todos que seguem o canal da Ergonomia, o que entraram agora. Eu acho que vocês estando presente aqui faz com que a gente tenha ainda mais vontade de estar aqui presente.
20 segundos para você. Ai, obrigado pelo convite. Eu adorei o bate-papo. Eu falo muito e ter a oportunidade de falar, pronto, né? Junto ao agradável. Obrigada a todos que participaram. Quem não me segue, né? Vai lá no Instagram, participa também e vamos juntos crescer e levantar essa régua. Abraço e beijos a todo mundo e boa noite. Obrigadão!